Sejam muito bem-vindos ao 38º episódio do Juris Accelerator. Hoje uma espécie de extensão, uma continuação de um tema que a gente tratou recentemente, que era se daria para começar investindo R$ 600 em tráfego, quais as métricas mais importantes. E agora a gente vai começar a ser um pouco mais específico, ou seja, se eu fosse um advogado de família e eu tivesse R$ 600, onde eu iria investir, quais produtos eu iria escolher, quais as métricas, os KPIs, ou seja, gente, quais os indicadores de performance que eu teria depois. Vai ser o meu retorno sobre investimento, meu custo por lead, qualidade de lead também, que é um tema que é bem polêmico. Nesse episódio a gente vai tentar entender um pouco mais, você ter esse direcionamento, para onde você vai. Bom, vamos começar com um dilema. Tenho R$ 600 e eu quero investir em tráfego pago, sou um advogado de família. Eu vou para o Instagram e para o Facebook, eu vou para o Google, esses R$ 600 eu invisto no Google Meu Negócio, eu continuo com as indicações, mais ou menos essa primeira parte desse vídeo eu vou explicar primeiro quais plataformas escolher e qual o raciocínio que você pode criar. Porque a ideia aqui, advogado, não é colocar esse vídeo para você, sempre que quiser fazer uma campanha, entrar no vídeo e tentar entender o passo a passo. Não, eu vou te ajudar a criar o raciocínio. Ou seja, para que daqui para frente você não tenha mais que voltar no vídeo. Você vai continuar assistindo a gente, mas para temas mais complexos, de métricas mais complexas. Esse aqui é o famoso arroz com feijão, que eu espero que você entenda qual é o raciocínio que a gente vai criar. Bom, primeiro passo, quais produtos e qual plataforma você vai escolher para iniciar essa sua divulgação, então, seu tráfego pago no direito de família? A gente sempre tem que criar o seguinte raciocínio. Quem que está no Instagram e no Facebook? Pense como seu cliente. Você, advogado, entra no Instagram e no Facebook para contratar algum serviço ou para pesquisar, para comprar? Não. A gente entra no Instagram é uma rede social, então a gente entra para se socializar, para saber como que os nossos familiares estão. A gente entra para se entreter, principalmente. A rede social, ela cada vez mais está tomando esse rumo de entretenimento. As pessoas nem estão ali mais para ficar conversando na DM, para ficar vendo stories. As pessoas vão para a aba do Reels, ficam rodando a tela ali, mais ou menos igual no TikTok. Então ninguém está no Instagram e no Facebook para contratar os seus serviços. Logo, essa pessoa, normalmente, pela premissa, ela tem um baixo nível de consciência do problema que ela está enfrentando. Ou seja, eu vou dar um exemplo clássico aqui. A mulher se divorcia do marido e faz um acordo de boca para o pagamento da pensão. Essa mulher, ela vai muitas vezes sofrer com a inadimplência do pagamento, até porque nada foi judicializado. Então, o nível de consciência dessa pessoa vai ser baixo em relação ao problema que ela está enfrentando. Ela está ali no Instagram passando esse problema e ela não vai contratar ninguém. Está ali para se entreter, não vai procurar um advogado. Então, essa pessoa muitas vezes nem sabe que ela está passando uma situação. Agora, o Google é totalmente o contrário. A pessoa que está no Google, advogado, a gente sabe que o Google é uma maior rede de pesquisa que existe no mundo, a pessoa está pesquisando. O seu anúncio ali, ele só vai aparecer, é claro que tem outras formas de fazer o anúncio no Google, tá? Mas a mais famosa, usada por advogados ali, é a rede de pesquisa. Ou seja, a pessoa digita advogado de família ali no Google e aparece ali os sites, os site links patrocinados nas 4, 5 primeiras posições com o site desse advogado de família. Então, essa pessoa que está procurando um advogado de família, ela já precisa muitas vezes. Isso significa que esse cliente ele não vai tirar dúvida, ele é um lead qualificado? Não, gente, todo lead é desqualificado, tá? A gente pensa lead qualificado quando ele assina o contrato, mas não. Lead qualificado é a pessoa que, na verdade, eu considero muito assim, todos os leads são qualificados. Só que muitas pessoas não chegam prontas para compra. Eu vou dar um exemplo, a pessoa chama você no meio do mês, para fazer o divórcio dela, por exemplo, e essa pessoa muitas vezes está sem grana, não recebeu ainda. O que significa isso na prática? Ela não está no momento de compra, ela não é um lead desqualificado. Quando ela receber no quinto dia útil, ela vai comprar de você. Mas quando chega lá no quinto dia útil, você deixou ela perdida no seu CRM, nunca mais mandou mensagem. Então, só para entender essa ideia de lead qualificado ou desqualificado, não existe. Existem pessoas que estão prontas para compra e pessoas que não. Então, o Google, rede de pesquisa, pessoa que já sabe que precisa de um advogado de família muitas vezes. Até que a gente entendeu as plataformas. Agora vamos passar para entender quais os produtos você vai investir. No direito de família, nós temos 4 principais produtos quando a gente pensa em família num sentido geral. O primeiro produto, e até o mais famoso, é o divórcio. Tá? Eu vou listar aqui os 4 e depois a gente fala individualmente cada um.
Divórcio, guarda, pensão ou inventário. Esses 4 produtos ali, eles rodam em volta do direito de família. É claro que existem produtos mais específicos, como, por exemplo, vamos pegar a alienação parental, que é um tema também tratado muitas vezes. Então, essa questão dos produtos, normalmente esses 4 eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O que acontece quando a gente pensa nesses 4 produtos, em qual eu invisto? O divórcio, normalmente, ele vai te trazer uma pessoa que vai demandar da sua parte uma atenção, um atendimento maior em relação a tempo. A jornada de compra dessa pessoa, ela é maior, porque ela está indecisa se ela se divorcia ou não. Muitas vezes no meio do caminho ela desiste do processo, fala que, não, doutor, a gente vai continuar junto mesmo. Então o divórcio, ele traz essas situações. A guarda, que está em segundo ali, ela normalmente está muito relacionada ao divórcio. Quando a pessoa traz um divórcio, o divórcio a gente costuma dizer que ele é a porta de entrada para os outros produtos do direito de família. Então a pessoa vai precisar regularizar a guarda dos filhos. Terceiro, pensão. Público-alvo, mulheres. O que acontece com a pensão? Eu vejo muito advogado iniciando e já indo para esse caminho. Pensão, meu colega advogado, é um produto que a mulher, no momento do divórcio, ela fica mais desamparada. Então ela muitas vezes acaba dependendo muito do marido para pagamento de pensão, para isso e aquilo. Ela não vai ter, muitas das vezes, condições financeiras de contratar um advogado particular. E esse tema é muito polêmico, advogado particular. Tem muitas pessoas que não sabem, viu, que existe advogado especialista em direito de família. As pessoas pensam que advogado faz tudo, ela vai mostrar o problema dela ali e pronto. Mas não. E por último, o inventário. O inventário você pode excluir. Essa parte de sucessão familiar, gente, exclui. Se você tem R$ 600 para investir em tráfego pago, exclui isso do seu caminho. Baixa a demanda, você vai pagar muito caro no lead, um processo extremamente longo, envolve muitos decisores. A gente está falando da família inteira muitas vezes ali, então exclui isso. Vamos falar desses 3 principais. Bom, qual rumo a gente pode tomar então aqui dizendo de escolha de produtos? Nós temos que pensar então no anúncio do Google em um produto que as pessoas tenham alto nível de consciência. Lembra? Meta Ads, ou seja, Instagram e Facebook é baixo nível de consciência, Google alto nível de consciência. Ou seja, qual produto do direito de família as pessoas sabem que estão passando por uma situação e sabem que precisam de um advogado? Muitas vezes o divórcio, tá? Por mais que o processo seja mais longo, são pessoas que têm um nível maior de consciência que vão precisar de um advogado para resolver a questão da guarda, dos patrimônios e tudo mais. Então aqui no Google eu não faria um anúncio só para quem procura advogado de divórcio, tá? Eu colocaria esse termo de pesquisa ali na campanha, tá? Quem procura advogado para divórcio, mas a principal palavra-chave e o que mais funciona no Google é você anunciar todo o direito de família. Então, anuncie para quem procura um advogado de família. Advogado particular de família, advogado especialista em direito de família, advogado de família. Aqui são as palavras, eu acabei de listar 3 aqui, tá? As que mais tem número de procura. Essa pessoa, ela vai encontrar seu site, vai clicar e no seu site, ou seja, landing page, vamos dizer assim, né, uma página de vendas, ela vai listar todos os produtos que você vende dentro do direito de família. Essa é a melhor estratégia. Agora, no Instagram e no Facebook, eu gosto muito de trabalhar com um produto em específico aqui. Todos aqueles que eu passei para vocês, eu listei os problemas, tá? Eu vou listar a parte boa agora de tudo. Eu gosto muito de trabalhar com o público masculino, tá? Normalmente o homem, ele tem essa decisão, esse preparo financeiro maior depois de um divórcio para já acertar com o advogado e resolver a questão dos filhos e da ex-esposa. Eu gosto de trabalhar muito a questão do divórcio para homens, então, seja judicial ou extrajudicial, e muitas vezes até a alienação parental, que é legal. A gente pegar na dor ali do divórcio, a mãe não deixa ele ver o filho porque ele também não está pagando pensão, mas aí você oferece um produto para o homem que é a regulamentação das visitas ali, né? Você regulariza tudo. Então esse seria um ótimo produto. Divórcio para homens ou alienação parental também para homens ali. Agora que a gente escolheu os nossos anúncios, eu expliquei para vocês as plataformas, os temas para cada plataforma, vamos pensar em como distribuir esse orçamento. Bom, como que a gente vai trabalhar esses R$ 600? O Instagram e o Facebook, eles exigem um valor mínimo para investir, tá, gente? Que normalmente é de $1 ao dia. Isso vai gerar em torno de R$ 6 ali, vamos colocar. Então, desses 600, R$ 200 eu destinaria somente para o Instagram e para o Facebook. Lembrando que isso dura 30 dias, tá? Esses R$ 600. Sobrou 400, a gente investe tudo no Google. Essa estratégia de divisão aqui costuma funcionar muito bem. É um investimento mínimo, você não vai ficar milionário, tá, com isso. Esse investimento é para você fechar 1, 2 contratos no mês no máximo,
mas a gente sabe que o ticket médio de um advogado de família é alto, então 2 contratos com R$ 600 dá um lucro exorbitante muitas das vezes, tá? Mas tenha isso como nível de expectativa. R$ 600 é para fechar 1, 2 contratos no máximo ali por mês, beleza? Bom, então escolhemos os produtos, as plataformas, distribuímos o orçamento. Agora, quais métricas você vai acompanhar inicialmente? Depois de 30 dias de anúncio, aqui é onde a gente vê muito advogado errando, tá? Porque tem um advogado que vai analisar tudo errado, vai falar que o tráfego pago não serve para ele, vai lá no Instagram falar que tráfego pago é horrível, enquanto tem muito advogado ganhando dinheiro pra caramba com isso. Então, o que divide o advogado que tem resultado para o que não tem é justamente essa análise de métricas e entender se você está no caminho ou não. Eu não vou dizer que tráfego pago é mil maravilhas também não, gente. Tráfego pago, subir campanha é a coisa mais fácil do mundo. Tem crianças de 10 anos no YouTube ensinando a fazer, tá? O segredo está em analisar os dados da sua campanha, do seu tráfego pago e entender, interpretar esses dados e tomar a decisão do que você vai fazer dali para frente. É isso que vai diferenciar um tráfego amador de um tráfego profissional que dá resultado, beleza? Bom, a principal métrica que você vai ter que analisar aqui é o seu custo por lead. Ela é a métrica fundamental para você entender se a campanha está dando certo ou não. Você tem que analisar ela de forma isolada? Não, errado. Já teve muito parceiro nosso aqui pagando R$100, R$150 no lead e a campanha estava perfeita, porque ele vendia um produto de ticket médio de R$9.000, R$10.000, 15. Então tá tudo bem pagar R$150 no lead, certo? Então, primeiro analise essa métrica. Como que eu calculo o custo por lead? Gente, não tem segredo algum, tá? Ao final dos 30 dias, pega o valor que você investiu, que vai ter sido ali de mais ou menos R$600, divide pelo número de mensagens que chegaram ali no seu WhatsApp, você vai ter o seu custo por lead, certo? Ou seja, na prática, se você teve R$600 investidos e recebeu 30 mensagens, você pagou R$20 por cada lead. Bom, então esse é o primeiro passo que te dá controle sobre quanto você paga por cada lead em média. Lembrando que 30 dias para tráfego pago, gente, não é nada. Tá? O ideal é você realmente acreditar nos números que vão estar ali depois de mais ou menos 60 a 90 dias, que aí sim você estabiliza os números da sua campanha. Bom, segunda métrica que você tem que acompanhar, entender quanto custa para você fechar um contrato. Métrica super importante e muito fácil também de você analisar. Como que você calcula isso então? De quantas pessoas você precisa ali no seu WhatsApp para fechar um contrato? Hoje a média, até para alinhar aqui as expectativas, é de mais ou menos 5 a 7%. Então, a cada 20, 30 leads que você receber, a tendência é que você feche um contrato. Por isso que é importante o seu custo por lead ser o valor menor possível. Porque quanto menos custa o seu lead, com o mesmo investimento, você consegue um maior número de leads, mais contratos. Tá, gente? Coloquem isso, tatuem isso em vocês se puder, tá? Se você quer um alto fechamento de contrato, você precisa ter alto volume de lead. Não existe esse mundinho que eu vejo muitos advogados dizendo de quero receber 10 mensagens por mês para eu não ter muita demanda de atendimento e fechar 2, 3 contratos. Isso não existe. Isso não existe. Nós precisamos sim de uma alta demanda, um alto volume de lead para ter fechamento de contrato. Bom, então a gente acabou de descobrir ali a sua taxa de conversão, ou seja, a cada quantos leads eu fecho média de 5%. A partir disso, advogado, você consegue calcular o seu CAC, ou seja, eu comecei aqui esse tema com a palavra, quanto custa para eu fechar um contrato? CAC é custo por aquisição de cliente ou contrato, tá? Quanto que custa na prática então? Vamos pegar aquele custo por lead ali de R$20. Se você está pagando em média R$20 no lead e você recebeu 25 mensagens, o seu custo por ter fechado um lead dessas 25 pessoas foi de R$500, tá? Esse é o seu custo por aquisição. Agora a gente vai entender se isso compensou no final das contas. Bom, nossa Igor, mas cara, R$500 para fechar um contrato tá alto, né? Isso, cara, eu vou investir 500, 600 por mês para fechar um contrato. Advogado, pensa comigo, tá? Vamos supor que você cobre, vou pegar o menor valor possível ali para fazer uma pensão alimentícia, que vai ser um pouco mais de um salário mínimo, mais ou menos uns R$2.000. Você investiu R$500 para ter um retorno de R$2.000 em 30 dias. É difícil você passar para mim aqui algum investimento que colocando 500 te retorne 2.000 em 30 dias. Vai me desculpar. O processo, Igor, pode demorar 5 meses, 6 meses, 1 ano? Sim. O cliente vai me pagar parcelado? Vai. De qualquer forma, você fechou um contrato de 2.000 investindo R$500. Isso fez sentido para você? Tem que fazer. Se você não entendeu esses números, se para você não compensa, você já não tem que investir em tráfego pago, pelo menos não agora. Esse é o jogo. Última métrica e a mais importante, que é o seu retorno sobre investimento em anúncios, ou a sigla
ROAS, tá? Como que você calcula o seu ROAS inicialmente? Bom, basicamente o ROAS é o seu lucro líquido de todo esse investimento. Você vai fazer uma conta muito básica, que é quanto você recebeu dividido por quanto você investiu. Exemplo, se você investiu R$600 e fechou um contrato de 2.000, fazendo a divisão, seu ROAS foi de 3,33. Ou seja, para cada R$1 que você investiu, te retornou R$3,33. Simples, direto e sem ilusão alguma, tá? E detalhe, isso é só o início. Quando você entende esses números, advogado, você começa realmente a escalar com segurança. Essa é a palavra. Aqui não está entre fechar 1, 2, 3 contratos. Não, aqui está em você fechar contratos e ter segurança no que você está fechando e no que você está investindo. É isso que divide muitos advogados aqui. Lembrando que, lembra do que eu falei ali no início dessa nossa conversa sobre jornada de compra, tempo de compra de cada cliente? Essas pessoas que entraram em contato com você, esses 25, uma fechou. No mês que vem, terão mais 25 pessoas, um exemplo, com o mesmo investimento, se você manter, é claro, e você vai receber, vai fechar 2 contratos. Você já somou aqui 48 leads, tirando esses 2. Né? Essas 48 pessoas não são pessoas perdidas, são pessoas que podem fechar com você lá na frente, são pessoas que vão fechar muitas das vezes. Então aqui está a importância até de ter um CRM, tá? É papo para outra conversa aqui, você controlar essas 48 que não fecharam, entender o porquê não e fazer os seus follow-ups ali. Se você é advogado de família e está travando nessa hora de decidir o investimento, saber se você está investindo pouco ou muito, acredito que esse vídeo vai ter te ajudado muito. O erro, advogado, não é ter pouco dinheiro, é ter esse pouco dinheiro, investir errado, analisar errado e dizer que tráfego pago não funciona. Se esse episódio te trouxe clareza sobre o tráfego pago, compartilhe com outro colega advogado que também precisa entender essas métricas e vive empacado com esse medo do famoso tráfego pago. Segue o Juris Accelerator, aqui a gente sempre vai tratar de temas que são importantes, da forma mais prática possível. E até uma dica aqui para encerrar, tá? Se comunique assim com seu cliente também nas redes sociais, de forma clara, direta, sem juridiquês, é dessa forma que o público precisa da informação. Um abraço, siga a RPF nas redes sociais e até a próxima.